A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você nessa hora para junto podermos estar fazendo mais uma lição da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estaremos estudando a centralidade de Cristo. O autor da lição é Pastor Alonso Colares, edição 83, quarto trimestre de 2024. Estaremos estudando também a lição número 3, no tempo que se chama hoje. Texto base, Hebreus 3, 12 e 3. Nós estaremos fazendo a leitura agora, né? Fazer a leitura aqui. Versículo 12 e 13. Irmãos, vede com muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso no incrédulo que se afasta do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Estaremos orando a Deus agora nessa hora, agradecendo a Ele mais um momento de gratidão a Ele, né? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, te agradecemos a Deus essa oportunidade que o Senhor está nos dando de fazer, Senhor, uma videoaula, ó Pai. O Senhor possa estar nos abençoando, nos dando conhecimento, sabedoria, ó Deus, nos dando, Senhor, oportunidade de estar falando da Tua Palavra. Abençoa os amados irmãos, ó Deus, que juntamente conosco está participando desse estudo, ó Deus, que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento. Abra, Senhor, os nossos entendimentos. Abra, Senhor, a nossa mente para ter compreensão a Tua Palavra em nome de Jesus. Vamos estar estudando a terceira lição desse quarto trimestre, né? O título é No Tempo que se chama Hoje. O objetivo, irmão, dessa lição é alertar sobre o perigo da incredulidade, a importância de perseverar na fé em Cristo e aprendendo com o exemplo negativo dos israelitas no deserto e buscando ser um testemunho vivo para as próximas gerações. Que o Senhor nos dê essa condição, né, de sermos testemunha realmente do legado que Ele nos confiou, do chamado que Ele tem para cada um de nós, né, e que nós possamos pôr em prática aquilo que Ele tem nos ensinado. Na lição anterior, refletiremos que não devemos nos ser negligentes a tão grande salvação que nos foi alcançada por meio da obra de Jesus Cristo. Não devemos, né, irmãos, ser negligentes essa obra. Devemos nos aprofundarmos a cada dia mais. Refletimos também que Cristo é aquele que pode ter empatia pelo gênero humano, pois suportou as nossas dores, nossa condição, mesmo sem pecar. Com certeza, irmão, Cristo não tinha pecado, por isso que Ele foi capaz de nos perdoar, foi capaz de nos salvar, nos redimir do pecado, né? E, por fim, refletimos que nele somos chamados à família de Deus e pertencente ao reino celestial. Então, nós agora fazemos parte da família real, né? A família de Cristo, e pertencemos ao reino celestial, ao reino do nosso Pai Celeste. Hoje refletiremos sobre a superioridade da obra de Cristo sobre a antiga aliança, sobre o perigo da incredulidade, sobre a importância de testemunhar nossa fé para as seguintes gerações. Devemos, irmãos, deixar um legado, deixar um aprendizado para as futuras gerações, né? E por fim,
mostraremos que a nossa peregrinação nessa vida não deve desencorajar a nossa fé em Jesus. Com certeza, né? O ensinamento fala que nossa pátria é nesse mundo, mas sim, estamos sendo preparados para morar na nova cidade, na nova Canaã celestial. E devemos encorajar aos irmãos que estão desanimados na fé, né? Falaremos aqui, irmãos, nesse primeiro tópico, Moisés e Jesus, e nós vamos estar fazendo a leitura aqui do texto base deste primeiro tópico, né? Que está aqui mesmo, capítulo 3, de 1 a 11. Lá? Sendo assim, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai com toda atenção apóstolos e sumos sacerdotes que declararam publicamente Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, como também Moisés em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés pelo mesmo princípio, que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa. Portanto, toda a casa é construída por alguém, no entanto, Deus é superior ao construtor de tudo. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Quem é que seria revelado no futuro? O próprio Deus. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre toda a casa de Deus. Essa casa, precisamente, somos nós, isto é, se retivermos com fé perseverante e coragem a esperança da qual nos gloriamos. 7. Assim como proclama o Espírito Santo, se hoje ouvistes a sua voz, não endureçais o vosso coração como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provocação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me em prova, ainda que durante 40 anos tenho contemplado as minhas obras. Por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei: o coração deste está sempre se desviando e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso. Então, irmãos, nós vamos falar um pouquinho aqui nesse tópico de Moisés e Jesus. Ora, é importante observar que na introdução do capítulo 3, que é um complemento do capítulo daquilo que já foram refletido no final do capítulo 2, segundo o qual em Cristo todos nós nos tornamos participantes da vocação celestial. Isto é, por meio da obra de Cristo nós somos constituídos filhos pertencentes ao seu reino. O autor da carta aos Hebreus introduz assim um assunto importante nesse terceiro capítulo: a importância de seguirmos firme em obediência ao apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Então, irmãos, sabemos que nós devemos permanecer firme, sempre constante na obra do Senhor, né? Sempre sendo obediente a Jesus, né? Evidentemente, essas duas expressões, apóstolo e sumo sacerdote, não estão aqui por acaso, pois são elas que revelam um objetivo importante do autor. As duas expressões mostram que Jesus é o enviado, apóstolo, né? Então, toda vez que você falar aí apóstolo, você lembra que Jesus é o enviado de Deus. Através de Jesus, nós temos acesso ao trono da graça, né? De Deus para a nossa salvação, e segunda expressão, a qual reiteramos mais profundamente nas lições posteriores, revela que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Isto é, Jesus é o advogado, Jesus é o que intercede, Jesus é o que media, né? O que reconcilia. Isto é, ele é aquele que tanto revela o Pai, quanto aquele que nos conduz ao Pai. Portanto, o autor exorta os nossos irmãos hebreus a considerar atentamente a grandiosidade e a fidelidade da obra de Jesus. Então, Jesus é muito maior, superior do que Moisés, porque ele mesmo é o dono dessa casa, né? Com efeito, o autor
dos Hebreus ilustra essa superioridade na missão de Jesus, comparando com o personagem mais importante do Antigo Testamento, Moisés. Então, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, né? Moisés é aquele que está, o mordomo, e o mordomo é aquele que cuida das coisas do seu Senhor, com fidelidade, né? A tamanha importância deste se deve ao fato de que foi através da ação dele em obediência a Deus que a antiga aliança foi estabelecida. Êxodo, Êxodo 24:8. E diz assim: Moisés tomou o sangue e aspergiu sobre o povo, e proclamou: Este é o sangue da aliança que Yahvé fez conosco, por meio de todos esses mandamentos. Aqui é interessante que o próprio Jesus também, quando tomou a ceia, né, ele disse: esse é o corpo, né, o meu corpo da nova aliança. Esse também é o vinho, então esse é o sangue da nova aliança. Então, é um ato bem parecido, e mais com uma superioridade, né? Porque ali era o próprio sacrifício de Cristo, uma vez sendo feito por toda a humanidade. Então, irmãos, nós vemos aqui, assim o autor quer nos mostrar que Moisés foi orientação do Senhor em estabelecer a antiga aliança com o povo. Porém, Jesus é o mediador de uma aliança superior, porque juntamente com ele é o próprio Filho de Deus. Interessante, né? E essa importante verdade é ilustrada pelo autor com a ideia de uma casa. E nessa casa, Moisés é como um bom mordomo e um servo fiel, que obedece todas as ordens do seu Senhor. É um excelente administrador dos seus bens, mas Jesus é o próprio dono da casa. Olha só. Então, claro que Jesus é superior, porque Jesus é o próprio dono da casa, né? Ele que tem todas as coisas. E por mais que Moisés fosse fiel e excelente às suas obras, ele nunca chegaria à autoridade do dono da casa, como é Jesus. Porque Jesus é o dono da casa, né? Jesus é o que comanda todas as coisas. Ora, podemos aprender uma lição importante aqui sobre fidelidade a Deus. A Bíblia nos informa sobre a vida de Moisés e toda a fidelidade para com o Senhor, mesmo com limitações próprias da sua humanidade. Certamente, fidelidade é uma prova inabalável de fé. De modo semelhante, ouvimos também a história da fé dos irmãos próximos a nós, que antecederam a nossa vida cristã. Com certeza, irmãos, muitos irmãos passaram nessa vida e deixaram um legado. O Evangelho, na verdade, chegou até nós por eles. Quantos morreram em nome da fé, né? Até chegar na nossa cidade, no nosso país, né? Assim como Moisés, eles também tinham suas limitações inerentes, própria condição humana, mas viveram em fidelidade para com o Senhor. Agora é o nosso tempo para sermos fiéis em toda a casa de Deus e deixar um legado para as gerações futuras. Então, irmãos, os irmãos do passado sempre nos encorajando para que permanecemos fiéis para deixar o legado às próximas gerações e assim sucessivamente, né? Então, falando nesse ponto aqui, Moisés e Jesus, né, a aliança, né, a obediência, a fé em Cristo. Agora vamos falar aqui no segundo tópico, o perigo da incredulidade. Vamos ler aqui, irmãos, esses 3 versículos, né? Os 4, na verdade, versículos que está aqui. 12, 13, 14 e 15. Então, Deus disse a Moisés: sobe o monte, vem até mim e fica aqui, e eu te darei as tábuas da pedra com a lei e os mandamentos. Aliás, não é isso aqui não. Espera aí, perdoe. Perdoe aqui, não é isso não. Hebreus 3, 12. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós,
mantém um coração perverso, um credo que se afaste de Deus. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Vou botar aqui, né? Porque passamos a ser participantes de Cristo desde que, na realidade, nos apegamos até o fim, a fé que nele depositamos desde o início. Por essa razão é que se afirma hoje, se ouvides a sua voz, não endureçai o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Então, irmãos, nós vemos que nós vemos aqui que devemos ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apegamos até o fim, sejamos até o fim, né? Outro lado, assim como já foi escrito que a fidelidade ao Senhor é uma evidência de fé e a incredulidade é uma evidência de incredulidade, a infidelidade. Deixa eu explicar isso aqui melhor, né? A fidelidade ao Senhor é evidência de fé e a infidelidade é uma evidência da incredulidade. O autor à carta aos Hebreus reconhece a importância de destacar essa verdade e por isso, inspirado pelo Espírito Santo, faz menção ao Salmo 95, versos 7 e 8, o qual exorta: se hoje ouvirem a vossa voz, não endureçai o coração como na rebelião, nos mostrando o contrário daqueles que no passado recorrentemente resistiram a Moisés e ao Senhor. Nós devemos ser submissos, obedientes a Deus, depositando nossa fé em Jesus. Vamos ver aqui, irmãos, a palavra incrédulo. O que é uma pessoa incrédula, né? O incrédulo é aquele que não acredita na realidade, não acredita na vida, né? Na obra de Jesus, de Deus, na veracidade das coisas de um fato cético, né? Ou aquele que não tem fé, que duvida, incrédulo, ímpio, uma pessoa ímpia, né? Um ateu, né? Porque não acredita nas coisas de Deus, é um incrédulo. E esses irmãos lá do passado, que se pereceram no deserto, foi porque eles foram rebeldes, né? Não creram na palavra de Deus. Ademais, é muito interessante que o autor da carta aos Hebreus destaca o tempo presente como uma forma de evidenciar aos irmãos o testemunho para as próximas gerações dos cristãos. Então, irmão, é o nosso tempo que devemos ser exemplo para as futuras gerações, que nós temos deixado, plantado para as futuras gerações. Será que temos sido rebeldes à obediência da palavra de Deus? É uma forma de nós estarmos refletindo qual legado vamos deixar para as futuras gerações. No verso 12 do capítulo 3, ele exorta os irmãos a se animarem, no sentido de fortalecer espiritualmente, uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Dessa forma, nós que estamos aqui, estamos agora no tempo em que se chama hoje, devemos fortalecer uns aos outros para também servirmos de testemunho para as próximas gerações. Então, irmãos, o autor, ele faz esse chamado, né? Para que possamos estar sempre animando uns aos outros, para continuarmos a obra de Cristo, para fortalecermos na fé, deixarmos um legado para as próximas gerações. Quantos homens morreram por nós, né? Através da fé em Cristo, e que esse evangelho poderoso nos alcançou. Devemos também proclamar dia após dia, nos fortalecendo e encorajando outras pessoas a se animarem a fazer essa obra, que é uma obra tão grande, né? Como o texto diz, uma obra tão grandiosa. Ora, diante de tão grande responsabilidade, devemos nos perguntar: o que nós temos testemunhado no tempo em que se chama hoje,
para as próximas gerações de cristãos, né? Aqui o texto já vem fazendo essa pergunta. Não é incomum que algo tolerado por uma geração seja acolhido pela próxima geração. Assim, é perigoso para a nossa geração tolerarmos o pecado, consequentemente frieza e indiferença espiritual. Eu creio que algumas partes do mundo já está passando pelo procedimento de frieza espiritual, né? Porque não foram ensinados os ensinamentos de Cristo, o amor de Cristo, a mensagem de Cristo deixou de ser ensinada e alguns até deturparam a palavra de Deus. Mas nós que estamos nesse dia que se chama hoje, devemos falar do amor de Cristo com toda ousadia, como é ensinado na palavra de Deus. Porque nós temos o Espírito Santo, o Espírito Santo que nos mantém de pé, nos dando vida e encorajando a fazer a tua obra. Pois certamente comunicaremos isso às próximas gerações e essa, por sua vez, irá acolher tal estilo de vida. Portanto, seja um testemunho vivo de fé, perseverança para os seus filhos, netos, crianças, adolescentes da igreja, né? Essa é a recomendação do Evangelho, né? Que devemos permanecer firmes naquilo que nós temos aprendido. E o que nós temos aprendido? Aprendemos que devemos ser obedientes à voz do Senhor. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçamos o nosso coração, né? Não sejamos rebeldes à voz do Espírito Santo. Isso posto, o autor à carta aos Hebreus ainda nos ensina que, por sermos participantes de Cristo, comprometido pela fé com sua obra redentora, com a congregação dos santos, que é o seu corpo, somos instados a perseverar no sofrimento, assim como Cristo perseverou, dando testemunho disso a todos. Sofremos, mas sofremos pelo algo melhor, né, irmãos? Porque Cristo sofreu por amor de mim e de você. Então devemos também sofrer nesse sentido, né? No sofrimento de levar a palavra dele com amor. Somos instados a perseverar no sofrimento, assim como Cristo perseverou, dando testemunho disso a todos, guardando firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hebreus 3:14, né? Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos até o início. Então esse é o sentido. Assim, podemos perceber que aqui algo muito revelador sobre a carta. Não existe caminhada cristã sem os testes de fé. Na verdade, nós estamos sendo testados por Cristo, né? Na nossa perseverança, na nossa caminhada, né? Devemos estar perseverantes, obedientes naquilo que Deus pediu de cada um de nós. O deserto é a prova de fé. 16-19. Ora, quem foram os que ouviram se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E quem jurou que jamais haveria de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que mantiveram desobedientes? Concluímos deste modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade, né? Então, irmão, a incredulidade, ela nos impede de alcançar a terra prometida. Não sejamos incrédulos na obra de Deus, mas tenhamos fé, fidelidade e confiança no que Deus nos prometeu. Para testar essa grande verdade, o autor relembra a peregrinação do povo de Israel no deserto em direção à terra prometida. O Salmo 95 já mencionado aqui, que é fundamentação para este capítulo
3 da carta aos Hebreus. É um convite à adoração ao Senhor em reconhecimento pelos seus atos poderosos. Diferentemente da atitude rebelde e insubmissa da geração dos filhos de Israel que atravessaram o deserto. Todos aqueles que foram rebeldes, né, de uma determinada idade para baixo, para cima, né, eles morreram ali no deserto, pereceram porque foram incrédulos, não acreditaram, não tiveram uma visão do futuro, né? Então devemos ser crentes de verdade, né? Cristão de verdade. Diferentemente da atitude rebelde, insubmissa da geração dos filhos de Israel que atravessaram o deserto, desse modo esse salmo nos ensina uma lição importante se hoje, nesta geração, também ouvimos a voz do Senhor, de forma alguma devemos ser como aqueles que do passado que colocaram Deus à prova, né? De fato, o povo de Israel que saiu do Egito sucumbiu na rebeldia, na insubmissão. Por essa razão, peregrinaram por 40 anos no deserto até que todos perecessem, exceto Josué e Calebe. O deserto foi a prova de fé daquele povo e eles foram reprovados. Olha que terrível, né? A condução do Salmo 95 é uma promessa do Senhor, segundo a qual aquela geração jamais entraria em seu descanso, isto é, na terra prometida. Um triste fim para um povo que experimentou tantos milagres, né? Às vezes a pessoa fica pedindo milagres a Deus para ver milagres, mas, meu irmão, para ver milagre você tem que ter fé. Porque a fé é das coisas que nós não vemos, mas cremos que ela existirá. Então nós devemos depositar a nossa fé no Filho de Deus, a qual tem prometido que quando essa jornada aqui terrena passar, nós teremos uma vida eterna na nova Canaã, a terra prometida. Da mesma forma, ainda hoje a nossa fé é provada nos desertos da vida. Olha só, a nossa existência neste mundo é uma como a peregrinação e somos tentados recorrentemente a murmurar contra Deus e não cremos em suas promessas. Devemos, irmãos, louvar a Deus em todo o tempo. Devemos estar refletindo sobre a nossa jornada e passagem aqui nesse mundo. Não ser murmuradores, não ser pessoas que estão blasfemando contra a obra de Deus, que esteja não depositando a fé no Criador, não confiando nas promessas, né, que Ele tem feito para cada um de nós, para mim e para você. Creamos firmemente nas promessas de Deus. Por mais que o mundo esteja conturbado, por mais que a situação no mundo esteja descontrolada, mas Deus é o que controla todas as coisas. Tenha certeza, Deus controla todas as coisas. Deus está no controle. Deus nunca deixou o controle. Deus nunca deixará de controlar, porque Ele é Deus, né? E se não for Deus que controla, irmão, meu irmão, aí não tem jeito, né? Só Deus pode controlar todas as coisas. Da mesma forma, ainda hoje, a nossa fé é provada no deserto da vida. Nossa existência nesse mundo é como uma peregrinação, somos tentados recorrentemente a murmurar contra Deus e não cremos em suas promessas. É verdade que muitos abandonaram a fé e pereceram no deserto, mas nós, povo de Deus, o deserto é um lugar de passageiro, né, irmão? A nossa vida aqui é passageira. Nós vemos tão rápido a vida passando e como se a água estivesse esvaindo das nossas mãos, né? Já tentou pegar a água na sua mão? Ela se desvai e você não consegue, né? Assim é a nossa vida aqui, passa tão rápido e nós não conseguimos, né, realizar tantas coisas. Quando Ele passar, entraremos para sempre no descanso de Deus. Essa é a promessa, né? Para mim e para você, um descanso eterno. Não deixemos, portanto, a incredulidade tome
posse do nosso coração no tempo que se chama hoje. Meu irmão, não esteja preocupado com o momento econômico, se é A ou B que vai governar o mundo. Estamos saindo de uma eleição agora municipal, né? E as pessoas ficam preocupadas quem vai governar, quem vai estar no governo da sua cidade, do seu estado, do seu país. Não se preocupe com essas coisas. Preocupe que aqui nós vamos ser passageiros e um dia prestaremos conta a Deus de tudo que nós fizemos de bom e de ruim, né? Não fica preocupado se você vai ter qual vai ser o seu futuro, ansioso. E o próprio Deus já fala que não estejamos ansiosos com amanhã. Basta o seu dia a cada mal, né? Cada dia que nós olhamos as reportagens, os assuntos, cada dia a gente vê que as pessoas estão problemáticas, né? Por quê? Porque estão em rebeldia contra Deus. Então, meu irmão, esteja preocupado sim em seu nome não constar lá no livro da vida, de seu nome não ser aceito na balança de Deus. Aí sim nós devemos estar preocupados, porque a esperança é que um dia nós possamos repousar no descanso de Deus. Para isso ele sofreu na cruz, né? E é uma aliança maior do que a casa de Moisés. Agora nós temos uma aliança com o dono da casa, que é Jesus, né? Meu amigo, meu irmão, vamos estar finalizando aqui com essas 3 perguntas para nós refletirmos. Creio que esse estudo foi um estudo que nos dá compreensão, né, do hoje, a nossa responsabilidade de hoje. Se você ouviu a voz de Deus hoje, se eu ouvi a voz de Deus hoje, não podemos endurecer o nosso coração, né? Devemos ser obedientes à voz de Deus. Deus está a todo tempo chamando eu e você para um acerto com Ele. Sejamos ligeiros, não sejamos negligentes nesse chamado. Sejamos habilidosos nessa chamada de Deus, né? E eu quero fazer 3 perguntas aqui rápido, né? E para nós refletirmos. Eu e você refletiremos nessas 3 perguntas. Você consegue lembrar de alguma experiência extraordinária de fé em sua igreja que os irmãos da geração passada experimentaram? Creio que tiveram muitos, né, irmão? Como essa experiência te encoraja na fé? Eu creio, irmão, que a experiência mais importante foi o legado que nós tivemos, né? O ensinamento do passado e que nós ouvimos dele e pelo testemunho deles deixaram para nós, eu creio. Você considera a sua geração fiel ao Senhor? Qual seria o maior legado espiritual da sua geração para a próxima geração? Isso aqui eu não vou responder, né? Eu creio que cada um vai ter a sua resposta, né? Quero crer que sim, nós temos deixado alguma coisa para a geração futura, né? Qual a sua primeira reação quando os sofrimentos da vida te alcançaram? Você busca socorro em Deus e confia em suas promessas ou se manifesta a atitude de murmuração? Irmãos, devemos refletir sempre nessas perguntas e para isso nós temos que estar sempre em oração e na leitura da palavra, né? Demonstrando um bom testemunho para que as pessoas possam também ter esse direito da salvação através dos nossos testemunhos, do nosso exemplo, da nossa fé em Cristo Jesus. Meu amigo, chegamos a mais um final de um estudo. Quero crer que foi um estudo muito válido, né? Para mim foi válido porque eu entendi algumas coisas sobre a casa de Deus, sobre a fé, não sermos negligentes. Eu quero crer que Deus está preparando nós para habitar em um lugar seguro, né? O repouso de Deus, a casa de Deus, é ali que nós estaremos para sempre com Ele. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, mais uma vez estamos aqui em oração,
em agradecimento, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos deu de fazer mais esse estudo, que o Senhor possa estar aplicando esse estudo na nossa vida, no nosso coração, que possamos, Senhor, nunca desmorecer na fé, mas que sejamos ser ágil para cumprir os teus mandamentos, ser prudente, Senhor, na sua causa, na sua obra, nos seus mandamentos, em obediência à tua palavra. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu Filho. Jamais, Senhor, pagaremos esse preço que foi derramado na cruz, dessa aliança eterna contigo. Não somos merecedor, mas porque o Senhor nos amou de uma tal forma, Senhor, que morreu no nosso lugar para perdoar os nossos pecados, apagando todas as nossas transgressões, ó Deus. Porque, Senhor, não temos condição de pagar o que foi nos dado, ó Pai. Jamais pagaremos esse preço, ó Pai, porque o Senhor pagou o preço por nós. E agora, Senhor, só nos resta a gratidão para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração. Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita. Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco. Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração. Compartilhando amor.